do F2. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos nessa casa de oração. Meu nome é Elza e eu vou conduzir os trabalhos dessa noite. A temática a mim destinada foi Amai-vos, mas primeiramente vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, agradecer ao Cristo por ter nos deixado os ensinamentos para que nós possamos ir nos burilando e nos melhorando, para que quando voltarmos para a verdadeira pátria estejamos mais leves e mais preparados. Pedimos aos benfeitores espirituais que visitem os lares dos irmãos que estão conectados via internet, levando a cada um deles o lenitivo, a tranquilidade e a paz. Que os bons espíritos permaneçam conosco. Que assim seja. Vou ler uma mensagem de Ceifa de Luz, o item 22. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está em Paulo, aos Tessalonicenses 3, versículo 13. Quando as crises te visitarem, antes os problemas humanos, é justo, medite nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo do burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingistes a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia os problemas de que não estejamos necessitados. Aceita com paciência, sem fuga ao trabalho. São quase sempre a metade do êxito em qualquer tese a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para o resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e tu entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Então é com essa mensagem que a gente começa, o nosso tema de hoje. O tema é Amai-vos. Para a gente começar, eu selecionei no capítulo 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E aí nesse item tem uma parábola, que Jesus, novamente, quando foi provocado com a pergunta, que eles fizeram, a Jesus, como, o que seria esse amar ao próximo. Então Jesus conta a parábola, que o reino do céu se compara a um rei que quis conquistar e tomar contas de seus servidores. E começando a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de restituí-los, o seu senhor mandou que fosse vendido, juntamente com sua mulher e seus filhos, e tudo o que possuía para quitar a dívida. O servidor, prostrando-se aos pés do seu senhor, dizia: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o senhor desse servo, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe perdoou a dívida. Mas esse servidor, logo ao sair, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia. Então ele agarrou esse companheiro pela gola e, quase chegando a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves.
O companheiro, lançando a seus pés, dizia: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo e foi embora, e mandou prendê-lo, para assim conservá-lo até que pagasse o que lhe devia. Os outros servos, né, vendo essa situação, vendo que o companheiro passava por esse vexame, né, foram e contaram para o Senhor, né, trouxeram ele para o Senhor e disse: esse homem, né, ele forçou alguém que devia a ele pagar, ele não teve a paciência que o Senhor teve com ele, né? Então o Senhor disse assim: então o Senhor mandou que trouxesse à sua presença aquele servidor e lhe disse: mau servo, se eu te havia perdoado tudo o que me devias, por que me implorastes? Não devias então também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive contigo? E o Senhor, encolerizado, entregou-o nas mãos dos verdugos até que ele pagasse tudo o que devia. É claro que isso aqui é uma metáfora, né? O Cristo, Jesus quis trazer isso aqui para mostrar que a gente precisa ver os dois lados da moeda, né? Quando nós nós pedimos paciência para os outros, a mesma forma nós temos, né, ter a paciência com os outros, né? Da mesma forma que a gente quer que os outros tenham conosco, né? Então, nessa parábola, a gente traz, né, para o nosso dia a dia, né? E a gente compreende que amar o próximo é isso, é ser benevolente, ser paciente, ser caridoso, né? E ser misericordioso. Ter ato de misericórdia é um ato que vai provocar o amai-vos, né? Os fariseus queriam tentar Jesus, né? E um deles, um doutor da lei, perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o seu espírito. E esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses mandamentos. Então, mais uma vez, a gente tem lá no capítulo 15 a mesma indicação que o Cristo nos deu, né? Nós devemos ter misericórdia das falhas alheias, né? Temos que trabalhar continuamente o perdão. É só perdoando as pessoas que nos magoam, os nossos devedores, que nós seremos perdoados por Deus. Isso tem várias passagens do Evangelho, né? E é um ato de extrema caridade perdoar as ofensas. Lá na Gênesis, né, Kardec diz que não há seres perpetuamente devotados ao mal. Então, na nossa tarefa contínua aqui na Terra, enquanto irmãos reencarnados, nós temos que lembrar disso. Por mais erro que a gente cometa, um dia nós seremos completamente luz, né? Até porque aqueles que nos ferem, eles têm um motivo para cruzar o nosso caminho, né? Às vezes a gente não entende na hora, mas as feridas que os outros nos causam talvez seja o que precisa, né? O caminho que tem para a gente se melhorar. É claro que não é fácil, né? Quando a gente encontra uma adversidade, a gente quer na hora revidar, mas a gente está aqui para tentar ser melhor, né? Já sabemos, né, que nada é por acaso. Como espíritas, né, que somos, sabemos que as vidas são sucessivas, o desafeto dessa encarnação, né, pode ser alguém com quem a gente esteve conectado no passado, né? E o Haroldo Dutra, ele tem uma palestra que eu gosto demais, né? Que ele fala dessa questão da gente observar como é que a gente conduz as coisas nessa vida, né? Porque ele diz assim, que uma hora a gente fere, outra hora a gente é ferido. E isso vai passando de encarnação a reencarnação, até chegar uma hora que a gente não vai mais revidar, que a gente vai ceder, né? Vai dar a outra face. E a gente sabe que isso não é tarefa para um dia, né? Mas como a gente acredita nas vidas sucessivas, então a gente tem essa crença de que um dia a gente vai conseguir ser um espírito crístico, né? Nós temos que ter em mente o fato de que o Cristo, né, ele não pediu para que nós escalássemos o Everest, né? Ele só pediu para que a gente amasse uns aos outros. Agora no Evangelho também tem uma parte interessante que a gente precisa lembrar, né?
Esse amar uns aos outros, né, é uma lei, né? Por exemplo, a gente não vai, né, os inimigos desencarnados, tá dizendo aqui, que a gente não tem como, de uma hora para outra, amar um inimigo, né? Mas a gente pode, né, com o passar das vidas, diminuir as mágoas, né? Porque a lei de amor, ela é uma lei de causa e efeito. Se nessa encarnação eu tenho que rever as minhas dívidas, né? Eu não vou conseguir rever isso tudo de uma hora para outra, né? É uma questão de magnetismo. A gente não vai amar uma pessoa que matou o filho da gente, por exemplo, assim, de uma hora para outra. Mas o fato da gente trabalhar o perdão já é um grande passo, né? E tem também uma interessante que eu li numa palestra, né, e gostei e trouxe para hoje, é o Gandhi, né? O Gandhi diz o seguinte, que se a gente for pautado pela lei de Talião, nós seremos uma nação cega e banguela, porque olho por olho, dente por dente, a gente vai levar nada, né? Vamos ficar cegos e banguelas e a situação não vai melhorar, né? O amor ao próximo é a maior expressão de caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Como é que nós podemos, né, exigir indulgência, perdão das ofensas, se nós não somos capazes de ser indulgentes com os nossos semelhantes, né? Então a gente precisa praticar o BIP, né? Perdão das ofensas, a indulgência, né? Ser indulgente com os erros do nosso próximo, né? E a benevolência, ser benevolente, né? Por mais difícil que seja, né? A doutrina espírita, ela está fundamentada, né, nos preceitos de Jesus, que nos convida a praticarmos, né, esse BIP continuamente, apesar de a gente saber que não é fácil, né, porque nós estamos encarnados, ninguém aqui é santo, atingindo a beatitude, né, a gente vai ter que voltar para ensinar os outros, né, e ainda assim a gente precisa continuar. Chico Xavier, ele estava caminhando e caiu, bateu a cabeça. E aí Chico Xavier era uma pessoa, né, evoluída. Ele pensou em xingar, né, ficar bravo. E aí Emmanuel pede para ele se acalmar, que era o espírito que conduzia, né? E aí ele se acalmou e seguiu. Mais tarde ele perguntou para Emmanuel: Emmanuel, por que você pediu, né, para eu ficar calmo, não xingar, ficar bravo, né, porque eu caí? E aí Emmanuel disse o seguinte: foram os espíritos, né, irmãos menos evoluídos que provocaram a queda. E se você ficasse bravo, nervoso, xingasse, eles iam ganhar mais resistência, né, iam ficar mais fortes, porque ia coadunar com a sua energia. Então você perdoando, né, levantando resignadamente, eles se dispersaram. Então esse é o caminho, né? Aí a gente tem que respirar profundamente, tentar ver a lição da queda, né? E aí seguir. Né? Aí a gente às vezes pensa assim, nossa, mas será que os espíritas fazem isso? Né? Os católicos, os evangélicos, a pessoa que segue o caminho de Cristo, se ela não faz todo dia, ela pelo menos tenta, né? Então é uma tentativa, tá? Que fique claro que não há ninguém santo aqui, a gente está no mesmo patamar, mas a gente precisa evoluir nesse sentido. Quando nós adotarmos o perdão das ofensas, né, a indulgência e a benevolência, como regra de conduta em casa, na escola, no trabalho, na igreja, no futebol, né? Até no futebol, né? Porque a gente vê que no futebol não tem benevolência com ninguém, né? Até tem os casos das torcidas, né, organizadas, que saem até com sérias agressões. Se nós, em sociedade, não praticarmos isso, a gente não vai atingir a fraternidade, né? Então a gente precisa, né? O Haroldo Dutra ele diz o seguinte, que nós precisamos tratar em casa os nossos semelhantes como se eles fossem visita. Isso é interessante, porque a visita a gente trata bem, né? A gente dá água gelada, faz um suco de limão com inhame, né?
Quem bebe cerveja serve uma cerveja gelada. Tira aquele pudim que está guardado na geladeira, né, para visita. Então a gente precisa tratar o marido, a esposa, os filhos, a sogra, os genros, até aqueles mais folgados. A gente precisa tratar como se eles fossem visitas, porque é um treino que a gente faz para a sociedade. Então, se eu, enquanto professora, trato os meus alunos com benevolência, né, com indulgência, eu vou estar praticando isso e vou, né, acostumar, porque vira um costume, né? Assim como a gente tem o costume de gritar com alguém, falar baixo, né? Deixar as ofensas de lado vira um hábito, tá? Então coloca aqui na panela, pai. Entre nós, né, reinarão a paz e a justiça, né, e não mais haverá desavenças, desde que nós consigamos fazer essa indulgência, né? Lá na obra de Paulo Estevão, né, ditado por Chico Xavier, na página 274, quem tem essa obra em casa, né, Paulo Estevão, é bem interessante. Essa obra é um marco para nós espíritas, né? Na obra, Saulo tem um encontro com Abigail, né? Em desdobramento, ele encontra-se com Abigail, que é uma das personagens da obra. E lá ele pergunta para Abigail, né? Abigail, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Aí ela diz, ama, pois Jesus aconselha amar aos inimigos. Então, assim, em qualquer situação, se você puser uma dose a mais de amor, nunca vai ser demais, né? E lembrando, né, que Paulo foi uma pessoa que passou por uma transformação, né? Antes de conhecer os ensinamentos do Cristo, ele apedrejava os cristãos, né? Quem seguia o mestre. E depois, né, que ele passa, né, que ele é convertido, ele então segue agora, né, evangelizando. Depois ele pergunta para Abigail também, como conciliar as grandiosas lições do evangelho com a indiferença dos homens? Aí ela diz, perdoa. Por quê? Se a gente conseguir fazer isso, nós já estamos trilhando um caminho de conduta para a nossa melhora, né, como seres, né, reencarnados. Então a gente precisa, né, rever diuturnamente a nossa postura, lembrar que amar o inimigo não é uma coisa fácil, a gente não vai fazer isso de uma hora para outra. O próprio Evangelho diz que amar uma pessoa que nos magoou é bem mais difícil do que amar uma pessoa que só nos faz bem. E Madre Teresa de Calcutá, ela diz isso, né? Que amar quem a gente gerou, amar quem gerou a gente, amar quem paga um salário para a gente, amar quem nos ajuda, é muito fácil. Agora, o difícil mesmo é amar aquela pessoa que nos trouxe dores, né? Que nos trouxe decepções, tá? Então, nós vamos já partir para o encerramento, né? Agradecendo, né? Pela presença de todos. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. A gente tem uma equipe aqui preparada para responder, né? Miguel, Marlene, Dona Salete. E aí a gente vai ficar um pouquinho mais, né, Miguel, esperando para responder algumas perguntas, tá? Assim, eu estou começando hoje na minha palestra presencial aqui na casa. Estou muito feliz. E eu vou encerrar, né, para fazer a oração de agradecimento e aí vou deixar aberto, né, Miguel, o espaço, tá? Então vamos cerrar os nossos olhos. Quem tem aí a água para fluidificar, coloque do lado, né? Que nós vamos pedir que nesse momento agora, Bezerra de Menezes possa fluidificar a água dos lares dos irmãos que estão conectados via Meet, fluidificar a água dos irmãos que estão aqui presentes, bem como fluidificar a água daquele irmão que nós estamos agora vibrando por ele, aquele familiar que está hospitalizado, que está passando por alguma dificuldade, que está passando por alguma alegria, que essa água possa ser fluidificada a nível de planeta, que o nosso planeta possa receber as nossas vibrações. Vamos agradecer também aos nossos mentores, né, os anjos de guarda de cada um de nós, por nos fortalecer,
por nos dar coragem, por não nos deixar sucumbir. Vamos também vibrar pelos nossos irmãos desencarnados que estão neste momento voltando para a pátria espiritual, que eles possam encontrar do outro lado luz, serenidade, aconchego e paz. E aqueles irmãos que ficam encarnados, passando pela fase do luto, possam receber o mesmo amor, o mesmo carinho que Deus tem para conosco. E nós temos que lembrar que Jesus disse que nós teríamos aflições. No mundo tereis aflições. Mas que nós não estaríamos sozinhos para passar por essas aflições. Então vamos lembrar disso. Que mesmo diante das aflições, nós temos um Deus, nós temos um irmão maior que nos auxilia, que nos ajuda. Fiquem em paz e que Jesus nos abençoe. Beber uma água. Né? Deixei aberto aqui. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, somos gratos. Obrigada, Nili. A gente é só instrumento, tá? Estamos aqui para nos auxiliar. Se alguém quiser fazer algum comentário... Ai, peraí, desliguei. Fechei o microfone. Se alguém tiver algum comentário, né, quiser auxiliar, pode pôr aí. E nós convidamos também para a palestra presencial, né, quinta-feira, às 19h30, presencialmente aqui no bairro Cristo Rei. Jardim Primavera. Jardim Primavera. E segunda e terça lá no Allan Kardec, né, na Násia. E lembrando também que depois essa palestrinha vai lá pro YouTube. Essa palestra Casa Espírita Nosso Lar. Isso. E se alguém quiser, pode compartilhar, tá bom? A gente compartilha o link.